Uhum. Não, eu só queria apresentar o Salomão. O Salomão, ele é da Igreja de São Paulo e, bom, ele é um amigo e conhecedor da Bíblia. Ele já fez uma aula para nós aqui e queria muito agradecer ele por estar participando novamente, apoiando o projeto. Ah, acredito que é muito especial ter ele aqui conosco, né? Então, só queria agradecer e poder apreciar a aula com ele. Minhas filhas estão aqui também, pediram para assistir, querendo aprender mais sobre os profetas. Muito obrigado, Salomão. E acredito que a gente vai ter uma excelente aula. Obrigado. Vou passar a palavra para você. Muito obrigado, Samuel. É um grande prazer estar aqui, poder ajudar com essa aula. Bom dia. Como ele falou, eu sou Salomão, sou ministro região oeste de São Paulo. E aí a gente vai continuar falando sobre esse plano de ler a Bíblia em um ano. Mas antes disso, eu queria começar uma oração. Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por a oportunidade de a gente acordar, poder estar aqui, mesmo não estando presencialmente, conectados com irmãos, conectado com o Senhor. A hora que você constrói em nós um desejo profundo de te conhecer, Jesus, que podemos querer entender quem você é através das Escrituras, que nosso coração queima quando a gente lê as Escrituras. E nós apreciamos tudo que você falou conosco através de todos os diferentes gêneros literários da Bíblia, em diferentes tempos. É um prazer a gente tem para te conhecer. Eu oro para essa aula, que pode ser suas palavras, não minhas, em que a gente pode, medida possível, esclarecer algumas coisas, em que as pessoas conseguem entender, mesmo com o meu sotaque. Amém. Então, hoje, na verdade, você pode me ajudar a colocar o slide? Mas os dois juntos aí vai dar interferência. Vou pedir para vocês colocarem no mudo, se puder. Pessoal, quem não estiver aí falando agora, só deixa o microfone do Solomon ativo e aí, se puder, desliga o seu microfone. Obrigado. E aí, a gente está vendo os slides agora. Tudo bem. Vocês estão vendo os slides? Sim. Agora sim. Ótimo. Beleza, então o projeto 365 é um projeto de leitura bíblica que a gente está fazendo. Eu estou terminando, na verdade, leitura bíblica que eu comecei ano passado. Sou um pouco mais lento, eu não consigo terminar um ano, sempre levo um ano e meio, mas tem sido fantástico e entendendo a Bíblia cada vez mais. E o que quanto Samuel, Rômulo, as outras pessoas que têm dado aula, têm falado que queremos estudar a Bíblia para entender a história unificada que aponta para Jesus. Do começo ao fim, o que a gente está vendo é sobre a história de vinda do reino de Deus através do Filho de Deus, Jesus. Então, algumas dessas coisas são repetição, mas eu gosto de que a gente lembra a razão por qual a gente quer ler a Bíblia. E eu penso em algumas escrituras, quando eu penso o que está acontecendo quando a gente está lendo a Bíblia. Portanto, aqui em Mateus 5, 48, fala o seguinte: portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, aqui está falando que a gente quer ser como Deus, Deus Pai.
Aqui em 2 Coríntios 3, 17, 18, fala o seguinte. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então, a gente viu na primeira escritura, a gente vai ficar como Deus Pai, aqui o Espírito, e aqui 1 João 2,6 fala: quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Então, basicamente, Deus está fazendo uma transformação em nosso caráter para a gente ser mais como Jesus, mais como Deus, um Deus trinitário. Então, só ler a Bíblia faz parte desse grande plano de Deus de transformar nossas vidas. Então, eu não sei, isso me anima, porque às vezes, no meio da leitura bíblica, especialmente o que a gente vai falar hoje, dos profetas, às vezes tem partes que são difíceis. E nesses momentos, eu especialmente preciso lembrar porque Deus está fazendo algo incrível em mim. Ele está me tornando cada vez como Ele. Cada escritura, cada capítulo, cada livro, não é só um hábito que está morto, um hábito que os judeus fizeram através de legalismo. Tem um porquê profundo. Nós vamos conhecer Deus. E aí, mediante disso, a gente vai se tornar cada vez mais com Ele. Então, espero que vocês estão animados, o que Deus está fazendo na sua vida. E através das promessas da Bíblia, nós vamos se tornar mais como Deus. Então, os profetas. Na verdade, vocês estão vendo esse slide. Se vocês poderiam, só pensam um minuto, vocês poderiam resumir o que está acontecendo na história de Deus até entre os profetas? Porque eu acho que essa é uma das coisas que talvez seja mais difícil quando a gente está tentando entender o contexto dos profetas. O que está acontecendo? Tipo, de repente eles estão falando de fogo, de montanhas se movendo para a água, e todas essas coisas, e você fala, de onde eles tiraram isso? Mas tinha toda essa história bíblica até esse momento. Então, como você resumiria a história bíblica até esse momento? Tá pensando? Pode pensar? Eu acho que eu fiz meio que um slide aqui falando alguns pontos que a gente vê acontecendo até a gente chega nesse momento. Então, resumindo, Deus criou a humanidade. Ele criou a humanidade para cuidar da terra e cultivar cultura. Infelizmente, a humanidade teve uma queda. Em pecado entrou no mundo. Então, Deus faz um plano. Através de uma família, especificamente uma pessoa, ele salvaria o resto das pessoas da humanidade. Ele redimiria todas as coisas. Então, ele escolheu um homem chamado Abraão. Ele deu essa promessa incrível para ele. Ele falou, através de você, Abraão, sua família, você vai ser uma bênção para todos os povos. Então, Abraão teve Isaac teve Jacó já teve 12 filhos, e aí isso se tornou os 12 tribos de Israel. Aí, essas pessoas viveram escravidão no Egito. Deus liberta o povo dele, ele faz uma nova constituição que está falando da promessa que ele fez com Abraão, que a gente conhece como aliança, a lei. Eles entram na terra prometida. Vocês estão seguindo? Isso que você imaginava, como você ia resumir? Então, eles entram na terra prometida. Aí tem um período dos juízes, que são líderes de várias tribos. Eles não são líderes nacionais. E aí, em algum momento, eles decidiram, nós queremos um rei.
E aí, como as outras nações, Israel olhou para as outras nações e eles falam, eu sei que Deus é nosso rei, e aí a gente tem essas juízes que são líderes regionais, mas nós queremos um rei físico, porque Deus, a gente não consegue ver ele. Então, eles pegam um rei, e aí teve o primeiro rei que era um desastre, Saul. Depois tinha Davi, que era muito bom, e aí depois foi piorando. Tinha Salomão, que começou bem, foi piorando também, drasticamente, e depois dividiu os reinos. Tinha o reino do norte, que é Israel, que tem os 10 tribos, e o reino do sul, que é Judá, tem 2 tribos lá no sul. Então, isso é onde entram os profetas. Vocês estavam seguindo isso? Isso a história da Bíblia que você estava seguindo até agora? Eu sei que talvez alguns detalhes a gente tem dificuldade às vezes colocar no lugar, mas basicamente a gente se encontra numa história de Israel bem difícil. Os profetas, na verdade, tinha muitas pessoas. Quando você pensa em profeta, talvez você pense em alguém que está falando do futuro, né? Tipo, Samuel vai ganhar a Mega Sena. Mas, realmente, o que é um profeta? Eu espero que Samuel ganhe a Mega Sena e ele fala comigo depois. Mas profetas realmente tinham o papel de ser mensageiro para Deus. Mas os livros proféticos, se você vê, são um período curto. A gente já ouviu de muitos profetas ao longo da história de Israel. De fato, tem uma escritura que fala que existia 7.000 profetas que existiam em Israel em algum momento. Mas realmente só esse período curto da história que a gente vê os livros proféticos sendo escritos. E eu acho que isso é tipo, por quê? Por que agora é o momento que a gente escuta mais sobre os profetas? Desse período de 760 até 460. Bom, esses anos foram marcados por grandes instabilidades políticas, de militar, econômicos, sociais. Basicamente, tinha muitas guerras acontecendo ao redor de Israel. Potências se levantando e caindo. A Síria, vários impérios, Babilônia. Então, foi um momento meio instável, socialmente, economicamente, em respeito desses exércitos que foram passando para Israel. E quando você pensa em Israel, lembra que era um lugar que é a conexão entre a África, Europa e Ásia. Então, se você está tentando ir para qualquer um desses continentes, você vai passar por Israel. Então, esses exércitos passaram por Israel. Quando você pensa na questão espiritual, você pensa que eles queriam um rei. E os reis do norte, reis do sul, tinha 21 reis do reino do sul. Depois o reino dividiu em 2. O reino do sul tinha 8 reis desses 21 que foram bons, né? Tinha alguns que eram excelentes mesmo. E o reino do norte não tinha nem sequer um rei que Deus considerou justo. Então você vê que nas raízes da liderança de Israel, o povo de Deus, não tinha uma liderança fiel a Deus naquela época. Então, como você poderia esperar, o povo abandonou a aliança que eles fizeram com Deus. Deus queria, através do povo dele, abençoar todos os povos. Mas eles abandonaram esse propósito de Deus. E eles caíram em idolatria. Eles foram infiéis. A gente vê, como eu falei, que similar dessa instabilidade, tinha muitas mudanças nas fronteiras dessas nações. Inclusive o Israel. Tinha várias nações se levantando,
e caindo. Então, isso deixou um tempo muito precário para o povo de Deus. Então, os profetas, só para explicar, os profetas tentaram ajudar as pessoas a voltar para a aliança que eles fizeram com Deus. Eles tentaram ajudar o povo a entender qual era o propósito que Deus tinha com a vida deles. E esses livros proféticos, especificamente esse período, que é um pouco pré o exílio, em pós-exílio, de Assíria e Babilônia. Porque o Reino do Norte foi exiliado para a Síria e o Reino do Sul foi exílio para a Babilônia. Então, quando a gente está lendo os profetas, como se viu, é muito história, né? É muita história. Diferentes línguas, diferentes países. O que é importante aqui é lembrar o contexto específico de cada um desses profetas. Porque, embora a Bíblia seja para todos, às vezes vai ter coisas, porque é um livro escrito muito tempo atrás, que a gente não naturalmente entende com nossas perspectivas de hoje. Então, a gente provavelmente não pensa, uau, a Síria, a potência de hoje. A gente olha para a Síria e fala, nossa, tá difícil lá. Então, a gente precisa entrar naquela história, especificamente em três maneiras. A data. Eu vou mostrar uma coisa daqui a pouco, é uma linha de tempo. A data dos profetas nem sempre é claro. Por exemplo, Joel. A data do Joel não é claro. Mas outros profetas, a data é claro. A gente sabe quando foi escrito, em qual foi a situação que estava escrito. A gente, em alguns outros, né, a gente está vendo quem eles estão falando, em qual é a situação. A gente sabe com quem eles estão falando, em muitos sentidos, em muitos lugares também. E isso vai determinando como a gente interpreta a Bíblia. Lembra, sempre interpretamos a Bíblia, só que precisamos prestar atenção como a gente interpreta a Bíblia. É impossível ler a Bíblia sem interpretar. Então, essas são três coisas que ajudam a gente a entender o contexto histórico para cada um desses profetas, porque em cada livro dos profetas é importante considerar essas coisas específicas. Então, a função dos profetas é ajudar o povo a voltar para Deus. Isso foi a maior função deles. Talvez isso é um pouco confuso, porque quando eu perguntei isso, o que significa profecia? Talvez você está pensando em eu pegar aquele bola e falar, Samuel vai ganhar a Mega Sena, né? Na Bíblia, não é necessariamente só assim. Porque os profetas falaram, em muitos sentidos, coisas que aconteceriam no futuro. Mas isso não foi o maior papel. O maior papel é ajudar o povo de Deus a entender porque essas coisas do futuro aplicam na vida deles hoje, naquela época que eles estavam vivendo. Então, só 2% da profecia do Velho Testamento é messiânico. A maioria das profecias do Velho Testamento já acharam seu cumprimento naquela época. E 5% desses 2% falam sobre o reino messiânico. Então, de novo, eu não estou tentando falar que os profetas nunca falaram do futuro. Sim, a gente tem versículos famosos, como Isaías 7:14, que fala sobre Jesus, Isaías 53, várias escrituras que falam sobre Jesus. Mas eu acho que até a gente entender o papel que os profetas tinham naquela época, ajuda a gente a entender melhor como ler. Porque considera essa escritura aqui, por exemplo, Deuteronômio 18, 20 e 22. E Moisés continuou, isso está lá em Deuteronômio, antes da época dos profetas. E Moisés continuou dizendo ao povo, o Senhor diz também, se um profeta tiver
atrevimento de dar uma mensagem em meu nome quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar meu nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim, como é que vamos saber que aquilo que o profeta diz não é a mensagem de Deus, o Senhor? Fica sabendo que se um profeta falar no nome de Deus, mas se o que dizer não acontecer, então o que diz não foi a mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. É tipo, beleza. Se você tenta ser um profeta e falar do futuro e não acontece, você vai ser apedrejado em Israel. Então a questão não era só falar o que você acha que vai acontecer. Ou pegar uma bola e aí, eu não sei. Bola de cristal. Bola de cristal e tentar falar o que vai acontecer. Tipo, isso foi sério. Esses caras estavam olhando para o povo de Deus e falando isso, o que o Senhor diz. Isso é uma das maiores interpretações que você vê nos profetas. Fala, e o Senhor diz. A gente sabe pouco das vidas dos profetas. Mas a gente sabe as mensagens que eles carregaram de Deus. Em momentos difíceis. Momentos que o povo de Deus não queria nada a ver com Deus. E se eles não estavam falando em nome de Deus, eles seriam mortos. É um pouco intenso, mas eu gosto quanto esses homens de Deus eram convictos que eles estavam compartilhando era de Deus. Então, se a profecia era só para acontecer em 3.000 anos, ou lá no finais de tempos, era impossível eles serem comprovados como profetas. Então, a razão que a gente tem esses livros aqui é porque essas coisas que eles falaram ia acontecer, aconteceu mesmo. Embora as pessoas acharam que não ia acontecer. Muitas vezes, quando Jeremias falava, ele parecia que ele estava falando contra o povo de Deus. Ele falou, vocês vão para exílio. Eles falaram, não, como você fala isso? A gente é povo de Deus. Não, vocês vão mesmo. Então, o que a gente tem aqui nos profetas é algo muito profundo do que só que talvez vai acontecer no finais do tempo, uma coisa assim. A gente tem homens que decidiram carregar a mensagem de Deus em momentos muito difíceis. E isso me inspira demais. É muito legal. Existia mais profetas, como eu falei. Ele fala aqui, eu coloquei a escritura errado. Elias uma vez... não, tudo bem. Elias uma vez estava reclamando que não existia mais profetas. Deus falou que existem 7.000 profetas. Então, a gente só tem um pedaço de quantos profetas que vivia. Por exemplo, Elias, Eliseu, são profetas famosos. A gente sabe como eles viveram, mas eles não escreveram livros. Então, não foi só esses 16 profetas aqui que a gente vê que existiam durante o tempo de Israel. E não só naquele período curto. Existiam muitas pessoas que eram mensageiros de Deus. E isso me inspira também. Por quê? Eu acho que quando a gente abre a Bíblia, a gente fala para as pessoas o que Deus quer falar para eles, a gente está sendo profeta na vida da pessoa. Eu acho isso muito legal. Que a gente pode carregar a mensagem de Deus usando a Bíblia. Mas aqui, a gente tem essa divisão dos profetas maiores aqui no lado esquerdo e profetas menores no lado direita. E, tipo, quando eu falo que Isaías é um profeta maior, não significa que ele é mais top. Embora eu amo Isaías. É só por causa do livro de Isaías é 64 capítulos. Tipo, o livro de Isaías, Jeremias e Ezequiel são livros maiores. Não tem nada a ver com a importância. E os profetas menores são importantes também, mas os livros são mais curtos. Só para quando você for para o céu, você não fala, Miqueias, você era um profeta menor. Não, ele é um profeta legal. Então, a gente tem esses 15 profetas que têm livros, mas existiam mais profetas do que isso. Existem alguns pontos chaves que eu queria falar aqui sobre o papel dos profetas dentro da Bíblia. Os profetas
eram os mediadores da aliança. Então, minha última aula, que foi sobre a lei, que é engraçado, lembra que a lei foi meio que uma proteção para o povo de Deus. Eles estavam escravizados em Egito, e eles saíram, e Deus queria formar um povo através deles. Ele deu uma constituição, ele mostrou ética, ele mostrou como viver bem, ele deu descanso para eles. Eles trabalharam dia após dia após dia, e a identidade deles era no trabalho, ser escravos. Ele transformou essa identidade ser o povo dele. Então, ele deu uma nova identidade, ele deu uma nova ética, ele deu uma nova forma de viver através da aliança, que ia causar eles prosperar. Porque a gente sabe o que Deus fala é melhor para nós. Os profetas viveram em tempos que as pessoas abandonaram a aliança. E por isso abandonaram a promessa que Deus tinha para o povo de Deus. Existiam as bênçãos de ser fiel a Deus. Existiam as maldições que acontecem quando a gente não é fiel a Deus. E muitas dessas coisas ruins da sociedade, principalmente da injustiça, da falta de justiça com pessoas pobres ou vulneráveis da sociedade, corrupção das reis, foi aumentando cada vez mais. As pessoas não eram fiéis a Deus. Então, os profetas chamaram as pessoas a se arrepender. O alvo da pregação deles não era condenar as pessoas. A gente já tem ver em Jonas que ele foi um profeta primeiro em Israel e depois foi um profeta lá em Assíria, em Nínive. E Jonas pregou para eles e eles se arrependeram. Embora ele não gostou. Mas foi um sucesso nesse sentido. Porque o alvo nunca era causar mais maldição. Deus não estava unindo o seu povo para voltar. Ele estava chamando eles de volta. E aí os profetas foram os mensageiros dessa mensagem de Deus falar, volta para mim. Eu tenho o que é melhor para você. Então, os profetas, quando a gente vê os profetas falando das consequências de não seguir a Deus, lembra que os profetas mesmos não estavam causando essas coisas. Tipo, os profetas não, falaram, não obedeceu, tá bom. Fogo do céu. Eles não tinham esse poder. Eles só estavam comunicando uma mensagem e tentando reconciliar o povo de Deus com a aliança que eles fizeram. Que, de novo, eu acho lindo isso, porque quando a gente está estudando a Bíblia com as pessoas, a gente está falando sobre Deus, eu sinto que a gente está reconciliando pessoas com uma nova aliança. Então, eu vejo muitas conexões entre os profetas e a gente compartilhar a mensagem de Deus hoje. Profetas eram mensageiros. Então, eles nunca pensaram, o que eu quero falar para o povo de Deus hoje? Escreveu e aí foi falar. A repetição, uma das maiores repetições é o Senhor soberano diz. O Senhor diz. É isso importante saber, porque os profetas sofreram por carregar a mensagem de Deus. Eles foram rejeitados. Jeremias foi colocado em um poço. E eles abandonaram ele por alguns dias. Por causa, ele não estava falando para si mesmo. Ele estava representando Deus. E os profetas não tinham mensagem original, que eu acho que é bem similar da gente hoje. Eles não criaram novas doutrinas. Nos profetas você não vai ver nem sequer uma nova doutrina. Tudo que eles queriam é ver o povo de Deus de volta com Deus, das coisas que ele falou lá na aliança, lá na lei com Moisés. Tudo que eles queriam fazer é ajudar o povo, se eles realmente vivessem esse plano maravilhoso que Deus fez para a vida deles, como isso mudaria tudo na vida deles.
Então, eles não criam nenhuma nova doutrina, mas eles chamaram as pessoas de entender qual é a profundidade da Torá, das coisas que eles se comprometeram a viver como povo. Existem diferentes tipos de oráculos. Então, uma coisa que talvez é um pouco estranho é a poesia. A gente não fala em poesia. Algumas pessoas sim. Se você fez humanas na faculdade, talvez. Mas eu fiz exatas. Então, eu penso em planilhas, eu penso em categorias de coisas, não penso em poesia. Então, qual foi o propósito que a gente vê na Bíblia em geral, de poesia? É para encantar namorada, uma coisa? Não. É porque quando você cita uma coisa com ritmo, é mais fácil lembrar. E lembra que a maioria dessas pregações eram pessoa falando. Então, a palavra de Deus seria falada de alguém. Nem todo mundo estava lendo naquela época. Então, para decorar as escrituras, ou decorar o que Deus estava falando, eles falaram em poesia. Então, para nós, talvez, especialmente para mim, muitos dos profetas têm poesia. Mas eu fico confuso. Não está rimando, né? Eu não falo hebraico. Talvez um de vocês fala. Eu não falo hebraico. Então não está rimando. Não está conectando aqui para mim. Então a gente perde um pouco. E também eu não sou muito poético. Então a gente perde um pouco do significado disso. É importante lembrar isso. Algumas outras coisas é assustador. Porque, especialmente no começo de Isaías, você vê que ele está fazendo um tribunal. E ele está defendendo Deus. Ele está acusando o povo de Deus. E esse tribunal é uma outra espécie de forma de contar ou explicar a mensagem de Deus. Muitos lugares têm promessas maravilhosas de Deus. Ele fala, quando vocês voltam, quando vocês estão restaurados, quando vocês vivem realmente como povo de Deus, isso vai acontecer. Então, Deus quer ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo, apesar da infidelidade deles. É difícil falar. Infidelidade. E tem lamentos. Porque a gente sabe no final, os profetas pregaram com todo o coração. Eles compartilharam a palavra de Deus. Jesus até fala que em Jerusalém eles só matam profetas. Isso que ele fala. Antes eles mataram o Filho de Deus. Mas, enfim, coração de seres humanos, de nossos corações, dos corações deles, às vezes pode ser duro. Então existem muitos lamentos para o que vai acontecer do exílio. Primeiro com Israel, o Reino do Norte, em 722, quando eles foram exiliados para a Síria. O que vai acontecer com o povo de Judá, em 586, quando eles foram exiliados para a Babilônia. Infelizmente, os profetas pregaram, mas o povo não se arrependeu por mais de um rei ou uns dois reis em Judá, e nunca se arrependeu lá em Israel. Acho que existem duas questões importantes. Estou tentando terminar aqui. Posso pegar a escritura dos profetas, criar uma ligação com outras partes da Bíblia? Porque você vê Jesus fazendo isso direto. Ele fala, como fala em Isaías, ao respeito de vocês. A gente pode fazer isso? Eu posso falar, como fala em Miqueias, ao respeito de Gabriel. Então, isso é um pouco complexo. Esse trabalho de pegar os profetas, uma coisa que eles falam, é aplicar o contexto de hoje, e nessa forma da nova aliança, é um pouco complicado. A gente precisa ter bastante cuidado, porque esse trabalho que Paulo, que Jesus, que Pedro estava fazendo, era inspiração. Inspiração pelo Espírito Santo. E você vai ver que, às vezes, Paulo, Jesus, Pedro, pegaram escrituras que não tinham aquele significado naquela época, mas colocam um novo significado
usando o Velho Testamento naquela época deles. De novo, eles foram inspirados pelo Espírito Santo a fazer isso. Nós não temos papel de inspiração. A gente tem um papel de iluminação. A Escritura vai falar conosco. A gente não vai falar a Escritura. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, de pegar coisas profetas e achar completamente uma coisa que foi cumprida em Jesus, sem ter essa ligação entre os autores do Novo Testamento. E aí a pergunta que mais me assusta dos profetas. E aquela linguagem dramática? Os profetas estão falando sobre o fim do mundo? Bom, essa pergunta é bastante interessante. Eu acho que a resposta é sim e não. O gênero literário dos profetas em alguns lugares da poesia, né, é às vezes apocalíptica. Nesse sentido, vai falar em linguagem muito dramática sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor não necessariamente é o final dos tempos, não é o fim do mundo. O dia do Senhor, no Velho Testamento, é o momento que Deus julga seu povo, ou julga um povo, de uma forma presente, de uma forma clara naquela época. Mas porque é uma coisa, eles não vê Babilônia levando eles cativeiro como se fosse só uma ocasião, eles veem isso como um julgamento de Deus. Tem linguagem cósmica associada com isso. E essa linguagem cósmica, talvez, não é só para aquele momento, mas é uma previsão do dia do Senhor no final dos tempos. Existia vários momentos que são o dia do Senhor no povo de Deus, que eles foram julgados por causa do pecado deles. Mas no final, vai ter um tribunal final. Vai ter um dia do Senhor. E esse dia do Senhor vai ser o fim. O último dia do Senhor. Fim de tudo, fim de tempos. Então, a maioria das pessoas acham que eles estavam vendo aquele momento mais perto, estavam também vendo o final, junto em uma imagem. Se isso faz sentido. Por exemplo, você, vamos dizer que eu tenho um mão que é maior do que o outro. E aí você está vendo tudo junto, né? Mas você está vendo aqui e aqui junto, como uma imagem, quando na verdade é dois mãos separados. Isso como a gente pode pensar sobre essa linguagem dos profetas. Então, alguns desses livros que vocês leram nesse tempo, foi Oséias, que é um ótimo livro sobre o amor de Deus. Tinha Joel, que fala muito sobre o dia do Senhor. A gente não sabe quando foi escrito. Parece que tem muitos outros livros dos profetas envolvidos. Tinha Amós, que é um dos primeiros profetas. Ele morava na fronteira com Israel e Judá, e ele foi para o Reino do Norte. Obadias, Jonas, que foi um profeta para Israel, mas foi para Nínive, e Miqueias, que era no tempo de Isaías. E Isaías também não estava aqui, mas o que eu queria mostrar no final aqui é que talvez, eu posso até mandar essa link depois, talvez uma das coisas que mais me ajuda quando eu lendo os profetas, é colocar uma linha de tempo. Então você vai vendo aqui tem Salomão, e aí o reino está dividido. O reino do norte, e os profetas do norte, e o reino do sul, e os profetas do sul. Vou ver se eu posso... O texto está um pouco grande aqui. Então, o reino... Tem como sair um pouco? Isso aqui, você quer? Sim. Ótimo. Então você pode ver basicamente o tempo que eles estavam pregando. Então
Eliseu aqui, Elias, Amós. Você pode ver quais foram os reis, porque eles citam normalmente os reis. E aí você pode ver se eles foram... peraí. Vou ver. Se eles eram reis do norte, profetas para norte, ou profetas para Reino do Sul. Vou ver se eu posso mover para lá. E isso ajuda um pouco, quando você tem uma linha de tempo, você entender os profetas, especialmente se você está lendo eles juntos, né? Porque você vê nessa época de Isaías, Amós e Jonas estavam na mesma época, Joel estava um pouco antes. Isso ajuda a dar um contexto, saber do contexto dos profetas. Eu acho que os profetas são livros ricas para entender como Deus tem trabalhado sobre o reino de Deus, sobre Jesus. Isaías fala muito sobre Jesus. E também, eles são um grupo que me inspira bastante, porque eles levaram a mensagem de Deus, eles tinham visão, o que Deus faria com o povo deles, mesmo no momento de bastante infidelidade a Deus. Eles foram fiéis à aliança, e chamaram o povo também a ser fiel. Tudo que Deus tinha de bom para eles. Então, queria abrir o tempo, se tiver dúvidas, vou sair daqui, partir a tela, não sei como fazer isso. Para de apresentar. E ver se tem alguma dúvida. Ô, Solomon, queria te agradecer muito pelas explicações. Eu achei extremamente rico você contando a história de como a gente chegou até os profetas, o objetivo deles, né? Que era principalmente chamar o povo a um arrependimento de volta para a aliança e para a lei. Então, explicando sobre o dia do Senhor e sobre as visões apocalípticas, eu acho que isso abre muito a nossa visão, né, sobre o que é os profetas, a necessidade do entendimento da história, né, que está por trás, e também a questão do hebraico, né, que a maioria dos profetas, todos eles foram escritos em hebraico, e bom, é muito legal assim que as pessoas que sabem hebraico, né? Porque você vê a poesia assim rimando. Se você tiver a oportunidade de ouvir, né? É muito legal assim. Por exemplo, Amós ele tem uma marcha fúnebre, né? Que é uma canção que eles costumavam cantar em Israel que tinha uma sonoridade pam 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 pam. Aí você vê em hebraico ele vai repetir esse mesmo padrão durante todo o capítulo 5 de Amós. É muito legal. Caracas! Muito legal mesmo. Mas queria muito agradecer você e queria aproveitar e tirar uma dúvida contigo. Sim, eu posso responder. É um pouco mais específico, mas em Isaías, né? Isaías é muito legal quando você lê Isaías e você entende que ele aconteceu nos reinos, né, de Ezequias e de Acais, né, principalmente, né? Então tem tudo a ver com a ameaça da invasão da Síria, né? Que eles ainda se permaneciam firmes, mesmo o reino do norte já tendo caído. Tem umas cenas muito legais, né? Históricas, né? Que o anjo do Senhor vai lá e mata 185 mil assírios, né? Mas quando Isaías está profetizando para Acais, né? Ele fala que vai livrar eles da mão dos assírios e fala com Acais, pede um sinal para Deus, né? E Acais responde: Eu não vou colocar o Senhor à prova. E isso no livro de Isaías é considerado negativo, né? A impressão que passa, né? E só que a gente vê Jesus falando a mesma coisa no Novo Testamento, quando ele, por exemplo, é colocado no alto do templo, né? E fala para ele se jogar lá de cima. Ele fala que Satanás tentando ele fala que se ele é o filho de Deus, né? Ele vai dar ordem aos anjos que vão segurar ele. E ele fala, também está escrito, não coloque o Senhor seu Deus à prova, né? Então ele menciona isso. E aí a minha pergunta é essa: você sabe, assim, por que
em Isaías é meio considerado isso negativo, assim, né? E aí ele fala que vai dar um sinal, mesmo não pedindo, que a virgem vai ficar grávida, né? E a moça, né, jovem, vai ficar grávida, e aponta para Jesus. Mas eu queria entender um pouco essa questão da negatividade dessa de Acais não pedir um sinal, né? Para Deus. Isso é interessante. Até na minha própria vida, eu estou fazendo muito essa pergunta. Eu vou compartilhar alguns pensamentos, mas resposta eu não tenho. Talvez eu só vou poder contribuir para a conversa. A gente vê Gideão, antes desse acontecimento, pedindo um sinal. Mas a gente vê como Gideão termina sua vida e é questionável, às vezes, como que era a fé dele. Embora ele seja, talvez, nova geração, um grande herói. Tem algumas coisas duvidosas sobre quase todos os juízes, né? Talvez Samuel sendo um menos duvidoso. Então, narrativa não quer dizer que está certo o que a pessoa está fazendo. Ao mesmo tempo, a gente vê escrituras claras que falam em Salmos, ponha em prova que Deus é bom. E aí você vê escrituras como João 7:17, que Jesus fala, se você acha que eu falo por mim mesmo, tenta praticar a vontade de Deus. E aí tem Mateus 7, que Deus fala, bate e a porta vai ser aberta. Então, e aí tem escrituras que você citou. Bom, eu acho que Deus é dinâmico. Deus nos dá a oportunidade de decidir o que a gente quer. É isso que eu acredito. Ele dá a liberdade, porque só com a oportunidade de decidir que pode realmente ser amor. Mas a partir do momento a gente quer que Deus toma decisões para nós, que parecia um pouco Gideão, né? Ele era meio inseguro, queria que Deus toma decisões para eles. Isso talvez não seja fé de verdade, porque isso não tem a ver com confiança em Deus, tem a ver com autocentrismo. Então, na minha opinião, Jesus era completamente confiante que ele era o Filho de Deus. Ele não precisava um sinal disso. Literalmente, em Mateus 3, as últimas duas escrituras, Deus fala, você é meu filho, em quem agrado. E aí, próximo capítulo, tipo, Satanás, se você é filho de Deus, faz isso. Aí ele, não, eu não preciso sinal disso. Deus já falou que está aqui, eu sou filho de Deus, né? Não está aqui na Bíblia, mas a Bíblia estava no coração dele porque ele era a própria palavra. Então, quando eu penso sobre essa questão, eu muitas vezes pergunto, eu tenho usado tudo que Deus me deu para tomar essa decisão? Ou eu estou tentando que Deus tome a decisão por mim? Porque eu acho que a raiz e a motivação dessas duas coisas são muito diferentes. Por último, tem aquela vez de Ezequias, quando ele pede sinal também, né? Mesma situação, mesmo profeta também, né? Isaías. E aí, Ezequias, é um rei justo. Ele é um rei muito inspirador. Talvez uma das pessoas que mais me inspira na Bíblia. E o que ele fala? Eu quero ver o que Deus pode fazer. Ao invés de o sol avançar 10 degraus, eu quero ver o sol voltar 10 degraus. E aí, a sombra do sol. Graus. Mas você vê claramente que o que estava no coração dele não é Deus toma a decisão para mim, eu não quero tomar, eu quero meio que você toma as decisões para mim, você vê um fé profundo. Não, eu quero que volta 10 degraus por causa eu acredito que Deus pode fazer isso. Então, eu ainda estou tentando mastigar isso, mas foram alguns pensamentos que eu tenho sobre isso. Eu acho que, no sentido Isaías, foi negativo se a pessoa estava fazendo meio que não confiando em Deus. Não, obrigado, Salomão. Muito boas reflexões. Eu penso que talvez assim Acais não tivesse uma
confiança em Deus para pedir, né, o que o profeta. Duas coisas talvez que são relevantes por exemplo, quando Jesus foi tentado, era Satanás que estava tentando ele, né? E quando Acais pede, quando Isaías pede, né, para Acais pedir um sinal, na verdade é um profeta de Deus que está falando com ele, né? Então são pessoas diferentes, situações diferentes, né? Sim, Mas muito obrigado, Salmo. Acho que nada. o Alex acho que levantou a mão e a Lucy também, não sei se. Oi, Alex. Oi, Salomão. Eu sou Alex, né? Já tem meu nome aí. Eu fui batizado no Rio de Janeiro na década de 90 e Ah, recentemente eu me transferi para Brasília. Estou morando, trabalhando aqui tem cerca de um mês. Então, queria muito também te agradecer, dizer prazer em conhecê-lo. Não o conhecia, eu conheci hoje, né? Não tive oportunidade, eu perdi a oportunidade de assistir a sua última aula, sua primeira aula. E hoje eu, graças a Deus, consegui me preparar, me programar. Sobre os profetas, né, eu gostei muito da sua observação, né, da apropriação, né, da pregação dos profetas pelos apóstolos, já no contexto de nova aliança, né? Então, o que eu vejo de mais especial ao longo dessa narrativa bíblica é o coração dos profetas, né, como mensageiros derradeiros do apelo de Deus para que o povo se arrependesse, para que não viessem os juízos. E aí a gente teve aí os juízos dos exílios do Reino do Norte, do Reino do Sul. E para o contexto de nova aliança ficou, por exemplo, Jesus citando Isaías em Mateus 15, né, falando de coração, né? Então, o coração do profeta super alinhado com Deus, né? E eu vou fazer uma pergunta difícil, né? Já que você disse que gosta de Isaías, mas fica aberto para o Samuel, que estuda bastante, o Gabriel está na sala aí também, né? Eu também acho admirável, né? Lá no capítulo 6 de Isaías, né? Isaías, ele tem a consciência da impureza dele, né? E ele é purificado. Ai de mim, né? Um homem impuro, com lábios impuros. Então ele é purificado e aceita o chamado, né? Quem eu vou enviar? Envia-me a mim, né? Então isso é um coração de um profeta, né? E isso pode ser imitado por um discípulo de Jesus e deve, né? Mas eu lembro que anos atrás eu estava fazendo um estudo mais minucioso de Isaías como eu tenho estudado a Bíblia ao longo desses quase 30 anos, né? Muito buscando o coração e menos o que se chama de teologia, né? Teoria. E lá, se eu não me engano, por volta do capítulo 44, eu percebi no espírito uma mudança de narrativa, como se o texto até ali estivesse sendo escrito por uma pessoa e a partir dali teve uma mudança de perspectiva, né, de narrativa. Então, na época, eu parei e fui procurar, e fui pesquisar na internet o que tinha acontecido, e vi um monte de debates bem polêmicos, né, em torno do livro do profeta Isaías, né? Aí eu gostaria, se você puder, eu também sou da área de exatas, né? Um dia ainda vou fazer teologia, mas por enquanto ainda estou aqui labutando com as exatas. Mas se você, o Samuel, qualquer pessoa na sala que tenha esse conhecimento, possa comentar, né, o porquê, né, uma vez que o livro do profeta Isaías não foi escrito pelo profeta Isaías, né, mas por um outro narrador, né? Então, eu gostaria de ouvir um comentário, se alguém puder comentar na sala aí, mas já deixando que o principal é o coração de quem quer se purificar para melhor servir a Deus. Então, existem várias teorias, como você falou, sobre o livro de Isaías. Isso, eu não acho, talvez seja uma pergunta que está ali nessa pergunta, é se, por exemplo, Hebreus foi escrito para Paulo, é mais
é mais escritura porque Paulo escreveu, ou vamos dizer que Paulo e uma outra pessoa escreveu, então é menos escritura. A gente não pensa assim às vezes, né? Ou talvez até algumas das cartas de Paulo, ele fala que eu, Paulo, Timóteo, tipo eu e os caras, meus caros. A gente está escrevendo essa carta para vocês. Então, eu não necessariamente acho que teria problema na inspiração de Isaías como escritura, se ele, junto com os discípulos, estão juntando essas profecias em um livro só. Minha tendência é que Isaías escreveu tudo. Em que, lembra, a data de cada oráculo o livro de Isaías não é cronológico. Em um sentido, alguém poderia juntar todas as profecias sobre a destruição no começo, o julgamento, a condenação, em todas as profecias de Isaías sobre esperança, o que vai acontecer no final com Jesus, no reino de Deus. Para final, alguém poderia juntar e nessa ordem. Então, eu sou tendencioso a achar que está nessa ordem propositamente, mas vamos dizer que Isaías estava pregando em uma igreja, não existia uma igreja, no domingo. Essas pregações não seriam em ordem cronológica dentro do livro de Isaías. Ele ia pregar uma mensagem de esperança um domingo, outra sobre o que as pessoas precisam se arrepender um outro dia. E aí seria colocado nessa ordem depois, de uma forma que não é cronológica. Então, só alguns pensamentos. Não tenho resposta. Tenho 26 anos. Não estudei teologia também. Mas eu tento terminar livros de teologia cada 2 semanas. Eu gosto de ler. Mas tem muito debate sobre esse assunto. Eu tenho uma opinião. Eu realmente acho que Isaías escreveu tudo. Mas não é cronológico. Mas isso não quer dizer que poderia ser uma outra resposta. Eu acho que Samuel queria falar também. Obrigado, Salomão. Eu concordo com você. No livro de Isaías são diferentes oráculos, né? Em datas diferentes. Só que eles não juntaram os oráculos pelas datas, mas pelos temas, né? Basicamente, os temas são colocados juntos no mesmo local. E o que a gente vê muito claro é que os capítulos 1 ao 39 de Isaías, eles parecem ter uma pegada. Depois do 40 em diante, outra, né? E aí, até dizem que o final de Isaías também é um terceiro ponto, né? Mas ali do 40 até o capítulo 60, eles falam muito sobre o servo sofredor, né? Do 40 a 60, né? Então fala muito sobre... É bem messiânico, fala sobre a vinda de Cristo, né, e tal. Os primeiros capítulos já tem um outro tema, né? E os últimos capítulos são mais de esperança. Agora, uma coisa que acontece, assim, é que, como até o Solomon falou, os profetas eles tinham muita preocupação com a oralidade, com a forma com que as palavras eram expressas, né? Na poesia, porque a maior parte da transmissão ela era feita oralmente. Então, o registro, apesar de, por exemplo, Isaías ter falado aquelas palavras, provavelmente quem escreveu, quem anotou aquilo ali, que veio, que chegou até nós, foi outra pessoa que não Isaías. As palavras são de Isaías, mas algum escriba, alguma outra pessoa. A mesma coisa com Amós, a mesma coisa com Joel, né? Então, isso foi transmitido e as pessoas foram lembrando e guardando aquilo ali e escreveram. Então tem essa questão da transmissão, né? Eu creio que essa transmissão foi... Deus supervisionou isso, né? O Espírito Santo trabalhou para que chegasse o que nós temos hoje, né? E hoje tem uma matéria, né, que é a crítica textual. Então, por a gente ter várias cópias, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, a gente pode ver uma pequena diferença ou outra e questionar por que isso aqui foi diferente e tal.
Então, tem uma matéria que trabalha isso, que é a crítica textual, tanto para o Novo Testamento quanto para o Antigo Testamento. Mas eu acredito que as palavras de Isaías foram de Isaías em períodos diferentes, sobre assuntos diferentes, né? Mas eu me comprometo a dar uma estudada um pouco melhor e depois dar um embasamento melhor às coisas que eu falo aqui. Mas Tá bom. obrigado, meu amigo. Obrigado aí pelas respostas. E só lembrando aí, Salomão, depois compartilhar com a gente o link que ele usou aí na aula para a gente ficar lá ter acesso lá no grupo. Muito obrigado aí, Sim. Salomão e Samuel. Obrigado. E Lucy, você tem uma pergunta, né? Lucy? Samuel, Acho que talvez esteja desativado o microfone. Aí, tá vendo? Não. caiu. Quer perguntar? Ô Salomão, a Sofia tinha uma pergunta, ela pode fazer? Sim. Oi. Oi. Eu gostei da aula que você fez e foi muito legal. Muito obrigado. E eu tenho uma pergunta. Se eu tô lendo o livro ainda do Isaías. Aí, lá, fala de Jesus, só que ele vai vir muito depois. Por que fala de Jesus nessa parte se ele vai tão depois? Uhum. Muito boa essa pergunta. Eu acho que eles queriam deixar claro que Jesus é a esperança do povo daquela época e do que o mundo inteiro estava precisando. Em que Deus soberanamente mostrou essa esperança para aquele povo naquele momento, que Deus é muito poderoso. Ele deu tipo um previsto, ele conseguiu dar uma imagem desse futuro esperançoso para aquele povo, para que eles não pararam de acreditar em Deus, em ter fé. Isso faz sentido? Você entendeu? Meio que, eu não sei se você gosta de série, é meio que um spoiler. Deus dá spoilers, às vezes, de coisas muito boas que ele tem pra gente. Isso foi um dos momentos que ele fez isso com o povo dele. Entendi. Obrigado, Salomão. Obrigado. Amém. Salomão, eu quero muito te agradecer, né? Eu tive a oportunidade de conhecer você aqui na Igreja do Rio, tocando saxofone, isso me deixou muito feliz. Né? Mas a minha pergunta não é bem uma pergunta, é uma dúvida, assim, porque eu vejo que na Bíblia tem fala de falsos profetas, né? E eu fico pensando, como podia existir esse tipo de profeta? Porque eles não são portadores da mensagem de Deus. Como é que a responsabilidade deles como profeta, diferentemente dos gregos, de outros povos, assim, eles eram assim separados, né, para enviar a mensagem de Deus. Nesse caso, esses profetas não estariam levando o povo ao arrependimento. E isso me preocupa muito. Você poderia me explicar melhor sobre esses falsos profetas? Sim, em vários momentos ao longo da história do povo de Deus, a gente vê isso. Estou tentando ir para a escritura aqui, na verdade, no celular. Por exemplo, isso não é uma coisa só daquela época, Lucy. Fala aqui em 1 Timóteo 4, o Espírito diz, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Então, não é só uma coisa daquela época. Existe um perigo, em geral, de liderar na igreja, liderar o povo de Deus. É por isso que em outra escritura fala, nem todo mundo deve tentar ser um mestre na igreja. O que eu vejo é que Deus deu coisas claras para o povo de Deus, como lidar com os falsos profetas em todos esses momentos. Só que realmente existia e ainda existe pessoas que estão falando a palavra de Deus, mas na verdade estão falando suas próprias coisas. Porque o coração de humano, como você sabe, a gente é caído. A gente busca essa aprovação das pessoas. Popularidade e aprovação humana é um dos maiores religiões do mundo. Talvez a gente não coloca como uma religião, mas existia em nossos corações o desejo profundo de aprovação. E algumas pessoas usam Deus, religião, a Bíblia, para tentar ter aprovação das outras pessoas. Então, isso é um perigo de cada um de nós. Não acho que a gente é muito melhor do que outras pessoas quando falam, não, eu quero estudar a Bíblia. Existe humildade, a única forma não cair nessa. Então, eu não sei se isso ajudou. Mas sim, obrigado. É isso. Amém, obrigado. Obrigado, Salomão. Muito obrigado pela oportunidade da aula aqui. Muito obrigado, Samuel, pelo projeto. Nadine, pelo projeto. Nadine está aqui. Queria agradecer a todos. É muito especial estar aqui e falar sobre a palavra hoje. Amém. Obrigado, Salomão. Acho que a gente pode encerrar. Você me permite fazer uma oração? Sim, com certeza. E aí a gente pode encerrar a reunião. Obrigado pela participação de todos e muito obrigado, Salomão. Obrigado, Salomão. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel. Obrigado, Salomão. Fazer uma oração para nós. Pai, muito obrigado pelo Senhor permitir que estejamos aqui essa manhã e ouvir da sua palavra, Deus. Obrigado por ver o quanto que a tua palavra é rica, Deus. Como que ela é mais profunda. Às vezes a gente conhece ela superficialmente, mas quando nós vamos mais fundo, a gente vê como que a tua palavra é rica, como ela é poderosa e como ela traz esperança ao nosso coração, como ela transforma a nossa vida e como ela nos leva para o Senhor. Obrigado pelo presente que o Senhor nos dá de te conhecermos e por meio da tua palavra, Deus. Obrigado pela vida de Solomon, obrigado pelo serviço, pelo coração, obrigado pela amizade, Deus, e o desejo dele te servir, Deus. Obrigado pela vida de cada um aqui, que tenhamos um excelente domingo e obrigado pela vida de Jesus, que é mencionado na tua palavra desde o início, Deus, como o teu plano de salvação, teu plano de perdão de pecados, de redimir nossa vida, de nos dar esperança, de nos libertar e podermos viver a eternidade com o Senhor e desfrutar do relacionamento contigo, desfrutar do teu reino no agora e no porvir, Deus. Muito obrigado, Deus. Te louvamos e te oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amém. Samuel. Obrigado, Solomon. Obrigado, Samuel. Amém, obrigado. Obrigado, Samuel. Obrigado, Samuel. Obrigada a todos. Obrigada.